Eu ia falar boa noite, cara. Olá, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje para reagir a um vídeo do Psicologia dos Animes sobre o Rudo, né? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse personagem aqui. Eu abordei muito a questão mental do Rudo, de como ele se sentia, de como ele cresceu num ambiente ali onde ele não tinha valor e ele valoriza as coisas e não sei o que, né? E aquele monte de coisa. E eu acho o Rudo é um personagem muito profundo, sabe? A gente não conhece, pelo menos não no anime, muito dos outros personagens, mas do Rudo a gente sabe o passado dele, a gente sabe de onde ele vem, por que ele age como ele age, sobre as emoções dele. A gente vê um lado dele que é um pouquinho ali, que não foi muito abordado, mas que ele tem uma raiva, um ódio ali escondido dentro dele. E eu tô curioso pra saber o que, que o vídeo vai abordar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não lamente o infortúnio, em vez disso, alegre-se por ser o tipo de homem que consegue suportar o infortúnio sem se deixar abalar por ele. Psicologia dos Animes, episódio 244. Marco Aurélio, no caso, foi o cara dessa citação, né? Eu confundi tudo aqui. Eu sou Rafael, psicólogo, e nada dói mais do que tentar consertar algo que não tem conserto. Hoje a reflexão é sobre Rudo Surebrek. Tem spoiler da primeira temporada de Gachakuta. Vamos lá. Imagine um mundo dividido ao meio, não por fronteiras políticas causadas pelos próprios políticos, como no nosso caso, mas sim de uma forma ainda mais complexa, por valor humano. Em Gachakuta, a sociedade se separa entre subsolo e esfera, dois mundos que coexistem, mas não se tocam. No alto, acima das nuvens, está a esfera, um lugar limpo, brilhante e perfeitamente organizado, habitado por aqueles que são considerados puros. Ali, a justiça é rígida e o moralismo é extremo. Então, tudo que é considerado inútil, impuro ou defeituoso, seja um objeto ou uma pessoa, é jogado fora, é jogado no subsolo. Da esfera, tudo é descartado através de enormes aberturas chamadas de bocas do lixo, precipícios que despejam os rejeitados em uma espécie de abismo. E os moradores da esfera acreditam que o lixo meio que desaparece, mas não é isso que acontece. Abaixo das nuvens, sob as ruínas e a sujeira, existe o subsolo, um lugar onde o lixo da esfera se acumula e ganha nova vida. Os que vivem ali, conhecidos como os cleaners, limpadores, recolhem, consertam e reciclam o que foi descartado, basicamente como se eles fossem os verdadeiros heróis desse mundo. Embora a esfera trate eles como aberrações. No subsolo, o lixo é um espelho. O que os puros rejeitam se transforma em sobrevivência, arte, tecnologia e sentido. É um mundo onde meio que a beleza nasce do descarte, onde a humanidade floresce naquilo que foi esquecido. E é nesse cenário que vive Rudo, o personagem principal desse anime. Ao mesmo tempo que ele é criado na esfera, ele tem olhos de alguém que vive na superfície. Um jovem da esfera condenado Pô, perfeito. É exatamente isso aqui sobre o Rudo, cara. injustamente por um crime que não cometeu. E com isso ele é descartado no subsolo. Só que ao invés de morrer ou sua situação ficar ainda pior, nesse local ele encontra um novo sentido e descobre um povo que vive do que a esfera rejeita e aprende pela primeira vez que as coisas quebradas ainda podem funcionar. O Rudo é um personagem abandonado. Ele foi abandonado pelos pais e esse abandono destruiu algo que é fundamental, a crença de que ele tem algum valor. Quando a criança passa por experiências de negligência ou rejeição, o cérebro meio que não consegue entender completamente o contexto. E com isso, a percepção de uma criança pode se tornar algo como: se as pessoas que deveriam me amar me deixaram, então eu devo ser o problema. Esse raciocínio inconsciente foi descrito por Ronald Fairbairn, um dos pais da teoria das relações objetais. Ele dizia que é psicologicamente mais seguro uma criança acreditar que é má e que os pais são bons do que encarar a ideia de que quem deveria protegê-la é fonte de dor. Porque essa segunda situação é quase que insuportável, porque ela significa que o mundo é perigoso e que ela está completamente indefesa. Então a criança internaliza a culpa como forma de manter o senso mínimo de controle. Ela pensa: se o problema sou eu, então eu posso mudar, posso merecer o amor. E é isso que o Rudo faz desde pequeno. Ele tenta merecer um amor que nunca veio. Ele canaliza a raiva que ele sente dos pais para ele mesmo. Certo, mas Rudo foi abandonado Essa cena aqui é triste, né, cara? Ele fica batendo a cabeça dele na parede, dá muita dó, cara. pelos pais, mas por sorte, alguém o encontrou e o acolheu. Hector. Hector! Hector é extremamente importante para o Rudo.
Baita personagem, Todo tá? mundo o rejeitava por causa de suas mãos, e Hector foi aquele que o acolheu. Rudo nasceu marcado, nasceu visto como impuro. Hector quebra isso. Ele foi o primeiro a olhar para o Rudo e dizer: você tem valor. E isso muda tudo. Quando Hector morre, o sofrimento de Rudo é imenso, tanto por perder alguém que deu proteção a ele, mas também com a culpa por não ter retribuído o que foi feito a ele. Em um episódio, Rudo começa a bater a cabeça na parede, após o Hector, a pessoa que cuidava dele, falar que ele não era para bater nas pessoas. Essa era a forma que ele tinha para lidar com suas emoções negativas. O Rudo ele não tinha nenhum significado. Hector tenta mostrar coisas a ele que ele poderia gostar de fazer, usando ali uma ativação comportamental, mas não funcionava. Nada fazia o Rudo ficar com vontade de fazer algo. Até que em um momento, Rudo vê um objeto sendo jogado fora por outra pessoa. E aí vemos que ele entra em desespero, falando que aquele objeto ainda prestava. Cara, essa cena aqui é de partir o coração, tá? Você percebendo o valor que o Urudo vê, né, nas coisas. Que funcionava. O Hector falava que aquilo era uma espécie de projeção. Estudos de neurociência do trauma mostram que crianças que vivenciam abandono ou maus tratos apresentam hiperatividade da amígdala e redução da conectividade com o córtex pré-frontal. Em termos simples, é como se a criança passasse a sentir coisas mais intensamente, mas aí não consegue controlar necessariamente aquilo que sente. Algo que vemos bastante no Rudo no decorrer do anime. Quando o Rudo Caramba. bate a cabeça na parede, ele está tentando fazer o cérebro parar de sentir, mudando o foco da dor. A dor Caraca. física geralmente é uma forma de calar uma dor emocional. É o que muitos sobreviventes de trauma costumam fazer. E sem perceber, procuram no corpo uma forma de regular o que a mente não suporta. E vemos claramente isso no Rudo na questão da impulsividade que ele tem. Ele é conhecido por ser muito impulsivo, com uma enorme reatividade. Na superfície, ele se envolvia em vários problemas o tempo inteiro por causa de seu comportamento impulsivo, e sempre o Hector tinha que ir lá e ajudá-lo, e o Rudo se sentia mal com isso. Ele sentia como se apenas trouxesse problemas pro Hector. Só que ele não conseguia controlar, justamente porque ele vivia em um estado de hiperativação. O sistema nervoso dele reage como se o passado ainda estivesse acontecendo. Isso explica sua impulsividade, sua fúria e também sua culpa constante. Quando ele ataca Amo em desespero, começa a bater nela de forma bastante agressiva, algo que ele tinha começado a controlar, mas que voltava novamente. Ali era o momento onde ele voltava a um estado basal, um estado na qual ele reprimiu que se repetia constantemente no passado. É o que a neurocientista Ruth Lenius chama de reencenação traumática, o cérebro revivendo o trauma através do comportamento, tentando recuperar o controle daquilo que um dia foi perdido. E muitas pessoas que passaram por traumas, situações difíceis, têm uma dificuldade maior de esperar, de manter a calma. Esperar por si só não é muito agradável pra gente. Graças ao viés da negatividade, nossa atenção se concentra no que está faltando, amplificando a sensação de que estamos esperando a vida real acontecer, o que causa às vezes uma sensação de urgência, de que tudo tem que ser feito de forma rápida e de que não podemos esperar. Hector tentava ensinar a Rudo que a calma e a paciência iriam trazer muitas coisas Eu preciso aprender isso aqui também, cara. positivas a ele. No episódio 3, por exemplo, ele vê isso acontecendo de maneira prática. Ele tinha pego o cajado do Zanka sem querer, e logo depois o Zanka ataca ele, dizendo que aquele objeto, pra ele, era muito importante. E o Rudo, naquele momento, se lembra das palavras do Hector, que dizia pra ele que a melhor maneira de resolver os problemas dos outros era justamente se colocar no lugar do outro. Isso de fato acontece, pois a partir do momento que ele consegue dizer para Zanka que não fez por intenção, e logo depois pede desculpas a ele, a raiva do Zanka acaba se dissipando. Mas É verdade, né? É muito bonitinho ver o Urudo lidando com coisas que ele nunca tinha lidado antes, sabe? o que mais chama a atenção nesse personagem é sua obsessão pelo lixo. E isso faz muito sentido e pra mim é uma das melhores metáforas da obra. Rudo coleta o que o mundo rejeita e o conserta e inconscientemente faz com que os objetos, o que ninguém fez com ele. Ele Dá tenta reparar valor. o mundo consertando aquilo que foi descartado. É como se fosse uma espécie de ressignificação simbólica do trauma. Então quando o Rudo cai no subsolo, encontra novas pessoas e novos propósitos, é como se a nova profissão dele de limpador se tornasse mais do que uma profissão, mas sim um símbolo de reparação interna. Ao limpar o lixo do mundo, ele está limpando o próprio passado. E aí o Rudo faz com o lixo aquilo que ninguém fez com ele. Segundo o pensador Robert Niemeyer, o ser humano tem uma necessidade profunda de dar sentido à dor. Quando a experiência traumática rompe a narrativa, Onde que é o Akaza o nome desse Oni, né? Onde que ele entra? Eu não entendi muito bem, eu não manjo muito da casa.
de quem somos, o cérebro entra meio que em colapso. E aí você precisa reorganizar a história para poder existir novamente. O Rudo faz exatamente isso. Ele reconta o próprio trauma através da reparação do lixo. Cada peça consertada é uma metáfora de sua tentativa de costurar seu próprio passado. Neurocientificamente, estudos recentes da psiquiatra Ruth Lenius mostram que em Nossa, o cara tá falando tão bem, usando tanto embasamento, que tudo aquilo que eu construí na minha cabeça sobre o Urudo tá se desfazendo, sabe? Eu sinto que eu resumi muito o que o personagem é, as minhas vivências, sabe? sobreviventes do trauma, atividades que envolvem criação, reconstrução e reparo, ativam circuitos de integração entre o córtex pré-frontal medial e o hipocampo, regiões ligadas à narrativa autobiográfica e à regulação emocional. Isso significa que reparar algo literalmente ajuda o cérebro a se reorganizar após a fragmentação causada pelo trauma. Rudo, ao consertar o lixo, está reativando seu senso de agência, aquilo que o trauma havia destruído. Ele passa de um objeto descartado àquele que cria, que dá sentido, e com isso ele deixa de ser vítima do destino e se torna meio que autor da própria reconstrução dele. Mas tudo isso é muito difícil pro Rudo, porque ele tem muita impulsividade, ele não sabe lidar com muitas emoções, principalmente a raiva. Apesar de que a raiva, em alguns contextos para ele, acabou ajudando. A raiva é um dos sentimentos mais úteis quando você quer tomar uma ação. E podemos ver isso. Lembra quando ele fica puto, quando aparece aquele carinha da... Não é Garras, é Garras? Esqueci o poder dele. E o Jabber. Muito irritante, cara. E ele fica puto, tá ligado? Expresso no Rudo. Toda vez que ele toma uma atitude, quase sempre é motivado por algum sentimento de raiva. E isso faz total sentido psicológico. Sentir raiva chama a nossa atenção para as maneiras Aqui, ó, essa como cena estamos aqui, sendo cara. frustrados em atingir nossos objetivos e nos motiva a tomar medidas para superar desafios. Em um estudo, os pesquisadores estimularam os participantes a sentir raiva ou outra emoção, observando uma série de imagens que haviam sido mostradas em experimentos anteriores para evocar esses sentimentos. Em seguida, eles receberam tarefas desafiadoras, como resolver quebra-cabeças ou vencer em uma partida de videogame. E os resultados mostraram que as pessoas que tiveram melhor desempenho eram aquelas que estavam com raiva, em comparação com as pessoas que sentiam outros sentimentos. Ou seja, sim, a raiva ajuda a gente a atingir alguns objetivos. É isso que faz o Rudo agir. A raiva é um motivador de aproximação. Então, quando sentimos raiva, queremos ir em direção ao problema. A raiva pode ajudar a tomarmos ação, a nos afastarmos de perto de pessoas que estão prestes a nos causar danos. E também ajuda a gente a se proteger de potenciais perigos. Então você percebe que a raiva tem como objetivo chamar a nossa atenção, mas obviamente precisamos usar ela, não só ela, mas como qualquer emoção de modo mais sábio. Se você age de acordo com a raiva o tempo inteiro, você não vai ter paz. Imagina você reagindo a tudo. Você não vai ter tempo de qualidade na sua vida. Você precisa questionar se vale a ação do que realmente está te irritando. Às vezes a raiva é apenas um reflexo de uma mente extremamente sensível, algo que acontece bastante em pessoas que sentem que perderam o controle. E a raiva é meio que uma forma de tentar assumir o controle, e às vezes é um controle percebido. Estudos Eu tô muito entretido aqui, tá? Muito foda. Ele mostrando os estudos, mostrando a análise do o Urudo. ódio, embora destrutivo, atua como uma forma de autorregulação compensatória, devolvendo ao indivíduo uma sensação ilusória de Pô, controle. isso aqui deve dar um trabalho do caramba, né? Quando Rudo espanca Amon após ser libertado, não é Eu pura também. vingança, é o colapso da autocontenção traumática. Seu cérebro, condicionado pelo abuso, associa meio que a agressão à sobrevivência. Esse padrão é típico do que a psicologia do trauma chama de reação de domínio, transformar o medo em fúria para meio que recuperar um senso de agência. E é claro que com tudo isso, o Rudo também teria enormes dificuldades em interações sociais, principalmente em entender as pessoas. Rudo mostra sinais claros de dificuldade na leitura de sinais sociais e empatia implícita, que poderiam vir do seu isolamento precoce. A neurociência do apego mostra que a privação afetiva na infância atenua a resposta da amígdala a expressões emocionais sutis e prejudica a conectividade entre o córtex pré-frontal medial e as áreas temporais sociais, regiões responsáveis por ler as emoções dos outros. Isso explica porque o Rudo interpreta mal as emoções dos outros, assim como também ele reage de modo literal, mesmo quando quer ser gentil. Além disso, o fato dele optar por silêncio... Tem esse detalhe aí, né? No começo do anime ele tem muita dificuldade de se expressar, né? E aí tem a parada dele não conseguir sorrir, se eu não me engano. Ou tô viajando?
Muito foda. em situações emocionais mais intensas, indicam uma forma de inibição defensiva da fala, comum em quem aprendeu que expressar sentimentos é perigoso ou inútil. Um ponto Olha interessante é aí. que no subsolo, ele é reforçado a falar mais. Apesar de ser um ambiente insalubre, ele encontra ali um ambiente comunitário, onde ele se sente parte. Então meio que os indivíduos se sentem parte um do outro, se sentem meio que apoiados um pelo outro. E é por isso que Rudo aqui meio que encontra um novo significado. E a gente percebe que o Ele não objetivo do sabe Rudo não é se mais meio que expressar. voltar para a esfera, e passa a se identificar com o subsolo. E aí o símbolo desse apego dele a novas pessoas fica evidente no medo que ele tem agora de perder esses novos vínculos. O apego emocional intenso de Rudo aos É limpadores muito reflete um fofinho, padrão cara, de pô. apego ansioso ambivalente. Ele teme perder as pessoas que ele ama, e por isso que ele se sobrecarrega tentando garantir que nada de ruim aconteça com elas. Só que isso coloca ele num ciclo autodestrutivo. Cada falha ou perda é vivida como retraumatização, reabrindo a ferida da infância negligenciada. Estudos mostram que indivíduos com esse padrão de apego apresentam hiperativação do sistema de empatia dolorosa, ou seja, sentem culpa e responsabilidade excessiva pelas emoções dos outros. É aquela coisa, quanto mais você gosta de alguém, quanto mais você cria laços, você fica mais vulnerável a sofrer bastante em perder pessoas. Quanto mais pessoas você tem medo de perder, mais você tem apoio, mas também você fica mais vulnerável. É natural. Isso só mostra o tanto que o Urudo criou um novo significado nesse novo local. Essa ressignificação tem respaldo em estudos modernos sobre narrativas de identidade de pessoas que conseguem reformular seus eventos traumáticos em histórias de propósito. E essas pessoas demonstram melhor regulação emocional e bem-estar. Gashakuta não é apenas um mangá de ação, ele também é uma fábula social sobre exclusão, culpa e redenção. A esfera representa a sociedade que busca pureza e perfeição, e o subsolo, a humanidade que sobrevive na imperfeição. O lixo é meio que uma metáfora psicológica. Tudo que é descartado, sentimentos, traumas, pessoas, ainda vive de alguma forma dentro de nós. Ou como acontece com o Urudo, cada pedaço de lixo que ele conserta é também uma forma de consertar a Assim si mesmo. mesmo. Que Curta, se bonito. inscreva e compartilhe, é apenas o começo. Como é bom ver alguém que sabe do que tá falando, né? Que vídeo incrível, cara. Muito bem editadinho, muito bonitinho. O cara explicou muito bem, apresentou um monte de estudos, né? E pontos que eu não tinha ideia sobre o anime. Eu não sei se na hora de criar um personagem eles focam nisso, mas deu pra ver que ele associou muito também a outros personagens, né? Imagino o trabalho que deu esse vídeo aqui dele pegar personagens que têm particularidades parecidas ali com Urudo e trazer pro vídeo. Cara, muito legal, muito bacana. Ele sabe falar bem, vídeo bom, muito foda, né? Chique demais. Pessoal, o vídeo original tá aí na descrição. Quem quiser acessar lá. E é isso, né? Venham para a live.